Vamos agora falar de um assunto super importante: assédio moral e sexual no trabalho. Recentemente, houve alterações na legislação referente a estes crimes que, infelizmente, ainda afetam muitas pessoas. E quem vai explicar melhor para a gente é o advogado Thiago Souza de Albuquerque, que está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Thiago, o que é o assédio moral? O que configura o assédio moral? A gente tem que distinguir a questão. Assédio moral é aquele atentado contra a tua dignidade, né? Aquela questão, aquele ato que gera uma humilhação, por exemplo, em você. O agressor, ele quer te humilhar. E certo? isso pode acontecer no trabalho. Exatamente. Aí nós temos a distinção, né? O assédio moral, aquele bullying que a gente fala, às vezes, dentro de colégio, entre amigos, e ele também acontece dentro do ambiente de trabalho. A diferença é que o assédio moral, propriamente dito, ele precisa ser reiterado. Não basta só uma ofensa, um xingamento, uma chamada de atenção. Ele tem que ser aquela conduta que ela é persistente, como se fosse uma gota dentro de um balde. E a consequência disso é daqui a pouco esse balde transbordar, né? E o que deve fazer a pessoa que está sendo vítima, por exemplo, de assédio moral no trabalho? A questão é bem complexa, porque geralmente até a pessoa entender o dano que lhe é causada... Demora muito tempo, né? Exatamente. E justamente a questão da gotinha da água no balde, né? Que a pessoa, o que acontece? Ela, como é um ambiente de trabalho, e ali ela, via de regra, né? A gente precisa trabalhar para sobreviver, a gente vai deixando de lado, e essa consequência começa a ser um dano psicossomático. A gente começa um quadro de depressão, de não querer ir para o trabalho, de não ter apetite e tal. Mas se ela tiver condição, o que ela deve fazer primeiramente é procurar a empresa, e que a empresa lhe auxilie de alguma forma a repelir esse dano, né? Tanto que agora, do final de ano para cá, houve uma alteração na legislação e a gente tem regras claras em relação aos atos que a empresa deve cumprir para justamente repelir esse tipo de agressão, né? Agora vamos falar especificamente de assédio moral no trabalho, mas focado nas mulheres, né? Porque a gente vem aí, tem um programa federal que incentiva mais mulheres no mercado de trabalho, emprega mais mulheres. Perfeito. E aí dentro desse programa, então, agora teve essa mudança na legislação. O que muda? Antes a questão era um pouco subjetiva. O que quer dizer subjetivo? Cabia, por exemplo, a um juiz do trabalho ou a fiscalização do trabalho tentar identificar aí a ocorrência de um assédio moral. Agora, com a legislação que mudou no final do ano passado, que trata do tema emprega mais mulheres, ele tirou da esfera do dano moral, digamos assim, para tratar de uma questão como de saúde. E saúde pública. Por que saúde pública? Porque agora traz para dentro das CIPAs, né, as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes, tratar do tema como um atentado à saúde psíquica do empregado. Então a empresa deve cumprir aqueles requisitos que vem nessa lei nova que está em vigor já. Muitas vezes, Thiago, a gente nota que as denúncias chegam tarde, como você comentou, é a gotinha, né? A vítima demora a perceber que está sendo, então, vítima de um assédio moral, e aí isso podem passar meses, podem passar anos, até que esse balde transborda, né? Perfeito. Por isso que é importante também que os próprios colegas, né, naquele ambiente de trabalho, e inclusive um dos requisitos, Vanessa, da legislação é que haja pelo menos uma vez por ano palestras e trabalhos relacionados à conscientização do assédio moral e também do assédio sexual, tá? São os dois requisitos relacionados a isso. O assédio moral, fazer uma pausa, pode vir tanto do superior quanto de um colega? Pode. O assédio moral vertical para baixo, como a gente fala, vertical para cima, horizontal e misto ou bullying corporativo. São várias vertentes, mas todas elas dizem respeito justamente isso, a você afetar alguém, você causar um dano a uma pessoa para eliminar essa pessoa do teu quadro. E aí os motivos são diversos, você assumir o lugar dele, eliminar ele do quadro de funcionários, né, forçar forçar que essa pessoa não queira mais, por exemplo, estar ali naquele ambiente de trabalho, né? E com essas mudanças, então, você explicava cada vez maior a necessidade das empresas, das indústrias prepararem os funcionários, levarem informação de qualidade. Você tem feito palestras, né, em empresas da região. Isso, exato. A importância disso é justamente para que daqui a pouco aquele colega que está sofrendo um assédio, talvez ele não perceba, por uma brincadeira, por uma piadinha, por uma questão de assédio mesmo, né, seja ele sexual, porque, desculpa falar, até o horário, por exemplo, é comum um funcionário andar e os colegas olharem para trás, né, assobiar e etc e tal. Então é importante que o outro colega chame a atenção daquele colega e diz,
não está legal, não é Não assim. é um comportamento o ambiente não é aceitável, saudável, né? exatamente. Então, a legislação ela trabalha o preventivo. E aí, para que outros colegas, outros funcionários consigam ver essas ocorrências. E a empresa também tomar iniciativas relacionadas a receber, digamos assim, essas denúncias, né? As caixinhas de informação, orientar, por exemplo, nós temos a cartilha do Tribunal Superior do Trabalho, que trata muito bem essa questão, os canais de denúncia, né, do Ministério Público do Trabalho, que é o Pardal do MPT, que é um aplicativo que trata disso, até para receber denúncias anônimas e também tratar do tema para até não causar um dano ainda maior à própria vítima, né? Essas questões são muito delicadas, então a gente tem que tratar de forma bem reservada. Você comentava, então, das denúncias para o Ministério do Trabalho. A gente deve começar Ministério Público do Trabalho, Deve começar pelo Ministério do Trabalho ou na polícia? Não, primeiro a gente precisa tentar resolver a questão dentro da empresa. A gente não pode simplesmente receber a informação e tratá-la como uma verdade. A gente também tem que ver a questão do suposto agressor. Então, se a empresa ela tem mecanismos para apurar o fato, porque, infelizmente, acontece da pessoa se fazer de vítima para causar uma situação inversa. Então, a questão é bem delicada. Se a gente conseguir repelir isso dentro de uma empresa, e dependendo do tipo da situação, né, se é assédio moral, se é assédio sexual, aí sim, aí você vai no tipo, passando disso, né, desde a demissão por justa causa e até mesmo a questão, sim, de um boletim de ocorrência frente à Polícia Civil, ou se a empresa não fizer nada, daí sim, procurar o Ministério Público do Trabalho para que a empresa comece a agir preventivamente. Para que esses caminhos sejam respeitados, né, de denúncia principalmente. E aí eu ia te perguntar das consequências para o agressor, para quem pratica o assédio moral ou sexual dentro do trabalho. Você dizia então que pode ocasionar uma demissão e outras medidas? Medida no contrato de trabalho é demissão por justa causa, seja no assédio moral ou seja no assédio sexual. Na esfera criminal, o assédio sexual é crime, né? Ele implica em detenção de mais de 2 anos. E dependendo do tipo de assédio moral, daí é uma contravenção, né? Pode ser uma calúnia, injúria, uma difamação, enfim, depende da espécie disso aí. Mas o agressor ele pode ser demitido, ele pode sofrer um processo criminal, como a gente falou, e sim, a vítima pode processá-lo por um dano, uma indenização requerendo um dano moral, né? Doutor Tiago, nessas palestras que você tem feito nas empresas, quais são as maiores dúvidas? Quais perguntas surgem de homens, de mulheres com relação ao tema? A gente tem que provocar. É complexo, porque o que me deixa muito feliz é assim, eu estou entrando nas empresas, principalmente indústrias, e você não tem uma homogeneidade de funcionários. Não tem só homens, só mulheres, só brancos, só pardos, só negros. É misto. E isso é bacana. Claro. E é na diversidade que a gente se torna um, né? Mas assim, as pessoas ainda são tímidas em relação a isso. E é difícil você falar. Aí evitam fazer perguntas, né? E aí não tiram essas dúvidas, né? E uma brincadeira que eu sempre faço com eles assim, vou te usar como exemplo, por exemplo. Qual é o apelido, Vanessa, que você tem que você menos gosta? Aí você vai falar, eu não tenho. Sim. Mas você tem. Mas você alguma não coisa quer que vai falar. incomodar. Exatamente. E aí as pessoas começam a rir, e daqui a pouco, aí eu falo do meu apelido, né? Lógico que eu não vou falar aqui agora, porque, né? Mas justamente isso. A gente atinge o íntimo da pessoa. É um né? tema realmente bem delicado. Mas essas mudanças, então, vieram realmente para acolher as mulheres, principalmente por causa do programa de empregabilidade, né? Isso. Não era a legislação ela não veio só para tratar da questão do assédio. Ela veio com uma série de mecanismos para dar mais acesso a mulher ao mercado de trabalho, né? Em que pese, por exemplo, a gente ter agora programas falando que mulheres têm salários iguais, a nossa CLT fez aniversário anteontem, 80 anos, né? E desde lá a gente já traz igualdade para salarial e etc e tal. Esses requisitos já existem, mas a gente precisa bater nisso o tempo todo para dar acesso. Não só mulheres, mas para a gente dar igualdade para todos, né? Doutor Tiago, muito obrigada pelas informações. Conversamos aí com o Tiago Souza de Albuquerque, especialmente sobre assédio moral e sexual no trabalho. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço.